você está aí em casa, está se cuidando durante a pandemia para não ficar fora do peso, e o cuidado com as crianças. É bom ficar atento, hein? Em 2022, aumentou o número de crianças com sobrepeso e obesidade no Brasil. Acompanhe na reportagem. Em tempos de pandemia, este aparelho aí pode se tornar amigo ou inimigo. Bom, se quiser ficar a par de como é que tá a saúde, é bom ficar perto para ir sempre cuidando. Ou então, se não quiser se assustar, é bom ficar longe mesmo. Teve gente que perdeu o controle e comeu demais durante a pandemia. E quando o peso está lá em cima, não é fácil encarar a balança. Nessas horas, tem gente que prefere ficar longe dela para não ver os quilos a mais. Estou andando e acabei de ver uma balança ali, mas eu não vou me afastar dela por enquanto, vou dar mais um pouquinho, depois eu me aproximo de volta. Quando o assunto é sobrepeso e obesidade entre as crianças durante a pandemia, o Rubens é um exemplo de pai que cuidou muito bem dos filhos. Na casa dessa turma aí, só entram alimentos saudáveis. Primeiro a gente procura comer bastante coisas naturais, né? Que a gente tem, por exemplo, nossa horta, né? Tudo orgânico. Nós temos nossas galinhas também. Evitamos, assim, bastante, tipo sanduíche, coisas de mercado, assim, congeladas, essas coisas assim, entendeu? A pequena Isadora é fã das frutas. Melão, melancia e banana. A Bruna sempre se preocupou com o peso do Pedro Henrique, de 12 anos de idade. A regra na casa dessa família é saúde em primeiro lugar. Eu mantive ele em atividade física sempre, bike, né, joga bola, ajudo ele em várias atividades assim para ele se manter ativo, né? De acordo com uma pesquisa da revista inglesa The Lancet, 2021, registrou a maior alta na taxa de obesidade entre crianças e adolescentes. O crescimento mais expressivo foi entre as crianças de 6 a 11 anos de idade. No Brasil, os números são alarmantes. Em 2021, o sobrepeso e a obesidade atingiram 7,9% das crianças menores de 2 anos de idade, 6,5% das crianças de 2 a 4 anos, 13,2% de 5 a 9 anos e 18% dos adolescentes. De acordo com especialistas, em 2017, a análise de mais de 40 anos de estudos sobre o tema rendeu a previsão de que depois dos anos 2000, a situação se agravaria e em 2022, o mundo teria mais crianças e adolescentes obesos do que com baixo peso. Preocupante. Aqui no estúdio, para ampliar esse assunto, eu converso agora com a médica endocrinologista Tanise Balverde Damas. Tudo bem? Tudo Boa tarde. Bem. Boa tarde, JP. Obrigada. Doutora, para a gente começar esse assunto, quais os maiores riscos na obesidade em crianças e adolescentes? Então, a obesidade traz vários riscos, em adultos também, mas em crianças principalmente porque são seres em formação. Na criança com obesidade aumenta o risco de aparecer um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que a gente acaba não vendo comumente em crianças. E hoje em dia, às vezes, tem acontecido. E qual que é o risco disso? Um diabetes que poderia aparecer lá depois dos 40 anos, se ele aparece mais cedo, é mais tempo de exposição a essa doença e com mais tempo de riscos de complicações. Eu estava agora esses dias com um paciente internado, 40 anos, internou com uma lesão no pé, com risco de amputação, já tem insuficiência cardíaca e problema renal, teve que fazer hemodiálise com 40 anos. E o diabetes dele começou com 20, e eu fui, investiguei e tal, não era tipo 1, era tipo 2. E cada vez mais tem baixado essa idade. Então, antigamente a gente via, começou o diabetes com 5 anos, com 10 anos, tipo 1. Tipo 1 é aquele que só usa insulina e que não tem muito como prevenir. E hoje em dia não, a gente está tendo que interrogar porque às vezes aparecem casos de diabetes tipo 2 com origem na infância, que não era para estar acontecendo. E com esse quadro atual, alguém tem uma criança em casa que está obesa e precisa tomar uma medida urgente para fazer uma reeducação alimentar. Esse é o caminho? Reeducação alimentar? Qual a medida mais urgente? Sim, com certeza. Reeducação alimentar, atividade física, aquela ladainha de sempre que a gente fala, mas é isso aí mesmo. E o teu programa está bem linkado com outro assunto que você trouxe, que foi ali da questão da criança, ali o adolescente que se afogou, as crianças que se perdem na praia. E agora a gente traz a questão do diabetes, da obesidade em criança.
O que é importante? A criança, normalmente, ela tem um responsável, que geralmente é o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, mas a criança não é de responsabilidade só dos pais, é também do Estado e de todos nós. Então, por isso é importante trazer isso na TV. Então, parabéns para o teu programa, é muito importante trazer isso na TV, porque todos nós temos que estar de olho. Se os pais não estão cuidando, é importante que venha um tio, uma avó, alguém dizer, opa, peraí, vamos melhorar a alimentação dessa criança e trazer o lúdico. Ah, vamos comer a cenourinha do Olaf. Ah, vamos comer o moranguinho que é da Frozen. Até porque a mudança de hábito, ela não acontece de um dia para o outro, né? Sim, não acontece de um dia para o outro. Oi? Que dica você daria? Que dica? Para que haja essa mudança de hábito. Trazer a criança para cozinhar junto, né? E os pais também têm que ter uma comida saudável. Esse aumento de peso das crianças reflete o que aconteceu também nos adultos, porque aumentou o ganho de peso em adultos e também consumo de bebida alcoólica na pandemia, que isso acaba também contribuindo para o ganho de peso. Na criança, né, não tem a bebida alcoólica, mas tem todo o estilo de vida. Mais acesso à comida, teve o período de ficarem sem aulas presenciais, ficaram com aulas online em casa, mais acesso à comida e comidas prontas. Então, evitar comidas prontas, aqueles, é o macarrãozinho que cozinha rápido, que é para criança. Não é para criança, aquilo não deve ser usado. Então, faz um macarrão de verdade, né? Evitar tudo que é muito pronto, aqueles nuggets, aqueles franguinhos que põe lá na assa e rapidinho. Não é bom, tudo tem muita gordura junto, muito sódio, muito açúcar. Então, procura fazer a comida, que dá mais trabalho, mas é o que é melhor. Procurar cortar mais, descascar mais frutas do que abrir pacotes enlatados, né? Descasque mais e abra menos. E abra menos pacote. Tanise Boved Damas, endocrinologista, muito obrigado pela presença. Obrigada, você também. Um outro link só com a outra entrevistada que falou da questão financeira, a gente tem que estar de olho no quanto gasta para saber, né? Então, a balança, a mesma coisa. Se a gente não for se pesar, a gente não sabe quanto está se pesando e acaba se perdendo. Quando vê, já ganhou muito peso. Então, é importante se pesar de vez em quando, sim. Não adianta fugir da balança, não. Não fuja da balança. Não fuja da balança. Não precisa ser todo dia, mas uma vez por semana, vai dar uma olhada. Não pode ter variação de mais de meio quilo em uma semana. Então, já fica de olho. Ganhou mais de meio quilo, opa, alguma coisa está errada. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde.